ai. Que legal, irmãos. Glória a Deus, é isso aí. A gente vai pensando, irmãos, na cabeça da gente, assim, e a minha cabeça é bem grande, irmão, né? Cabe bastante informação aqui dentro, bastante mesmo. E aí eu fico às vezes pensando assim, cara, o que tu fala, né? Porque tem tanta gente falando, tanta coisa. E o que é importante falar nesses dias? Sobre o que é importante conversar, falar nesses dias. E eu tenho refletido, pensado muito sobre o Salmo 124, quando Davi, ele diz assim, olha, ele faz uma pergunta, quem subirá ao monte do Senhor e quem há de permanecer nesse lugar? E na nossa vida, irmãos, me parece que às vezes é como se fosse subir um monte mesmo, sabe? Subir uma montanha. Porque muitas vezes nós estamos passando por grandes lutas, por grandes dificuldades, por grandes provas. E me vem à mente essa imagem de pessoas subindo uma montanha, escalando uma montanha, passando talvez por lugares que são às vezes mais fáceis de subirem, que não exige tanto sacrifício, que não exige tanta destreza, que não exige tanta habilidade, mas em algum momento chegando em lugares que realmente precisam e exigem muito da nossa energia, da nossa fé, de perseverança. E as coisas, irmãos, a gente não pode desistir. Sabe o que eu sinto? Cara, não desiste. Não para, não fica olhando para trás, não fica medindo as coisas com a tua medida, não fica olhando a partir dos teus olhos. Porque senão a tendência é nós pararmos. E nós temos uma missão, cada um de nós tem uma missão, cada um de nós tem um propósito, irmãos, na vida. Deus não criou ninguém sem antes desenhar um plano e um propósito. E a partir daí, quando nós conhecemos ainda mais o Senhor, mais claramente ou de maneira mais clara, Ele pode revelar sobre as nossas vidas qual é o plano, qual é o propósito, como que eu faço para chegar. E ainda, irmãos, como eu disse antes, Deus, Ele não tem religião, irmãos, porque todos nós somos filhos e Ele vai nos conduzir. Não é porque as pessoas elas não têm a mesma, como que se diz, a mesma estrutura de fé que eu, não creem da maneira que eu creio, não levam esse título de evangelho, que Deus não cuida delas e que Deus não direciona a cada homem, a cada mulher, porque Ele é Deus de todos, irmãos. É claro que é muito melhor se eu e você podemos viver com Ele. Aí sim, é muito melhor, é muito mais intenso, porque aí não é só essa vida, a eternidade é uma realidade e ela nos pertence. Mas Deus, irmãos, Ele não tem filhos preferidos, prediletos. Ele tem muitos filhos por essa terra e Ele cuida de cada um. Ele não tem uma oração que seja a oração mais correta, mais certinha. Basta eu e você abrirmos os nossos lábios de coração, com o coração cheio de verdade, e dizer: Senhor, cuida de mim, me ajuda, conduz a minha vida, me fortalece. Porque Ele não tem, irmãos, religião. Deus não tem religião. Deus, Ele tem filhos e filhas. Aleluia. Não tem oração mais certa, irmãos. Tem só orações que partem de um coração cheio de verdade e de desejo por conhecê-lo, por querer que a vontade dEle seja feita. Eu não sei quanto a você, mas quantas vezes nós oramos a Deus nos diversos momentos da nossa vida. Quem sabe na hora de uma prova, quantos nós já oramos a Deus: Deus, me ajuda a fazer essa prova. Porque Ele não ajudaria, irmãos? Deus, me ajuda a fazer a cumprir esse projeto, esse trabalho. Deus, me ajuda nessa venda. Por que Ele não ajudaria, irmãos? Quantas pessoas que talvez estão agora num hospital, qualquer lugar, clamando, com o coração cheio de verdade: Deus, me ajuda.
talvez que nunca antes tivessem buscado a Deus, mas que agora, por causa da sua necessidade, estão ali pedindo: Deus, me ajuda, me cura, faz um milagre, usa os médicos, faz alguma coisa na minha vida. E Deus faz, porque Deus não tem religião. Deus é Deus, irmãos. Deus, Ele não está numa caixinha, nós não medimos Deus. Ele é Deus. Nós não dizemos, Deus, Ele pode ir até aqui e Ele faz isso, e se não é assim, não é Deus. Não, irmãos, Ele faz como Ele quer, porque Ele é Deus. Aleluia. Então, eu e você, nós estamos em uma missão, nós estamos em uma jornada, irmãos. E nessa jornada, sim, vamos ter dificuldade, vamos ter momentos difíceis, vamos ter momentos que a fé parece que está se esvaindo, e que nós vamos ter que acreditar e insistir um pouco mais, insistir um pouco mais. Mas irmãos, quanto tempo vai durar? Não sei, talvez a vida toda. Mas nós vamos pelear e nós vamos para frente. E nós vamos lutar. Porque se nós estamos vivos, irmãos, nós sonhamos. E talvez seja essa a maior evidência de que estamos vivos, a capacidade de sonhar, a capacidade de projetar, a capacidade de planejar. Agora não é porque, irmãos, não está dando tão certo assim que eu e você precisamos parar. Vamos insistir, vamos continuar, porque Deus vai cuidar de tudo. Mas eu não sei de onde virão os recursos. Eles virão. Nós passamos, algum de nós morreu de fome? Não, irmãos, nós estamos aqui, de fome nós não morremos. Podemos até ter, sim, limitado, mas de fome nós não morremos, porque aqui estamos. Ou seja, Ele tem que cuidar de nós. Amém? E Ele vai cuidar. Não te preocupa, descansa no Senhor. E eu preciso descansar, irmãos, porque muitas vezes eu me pego angustiado, eu me pego ansioso, preocupado. Como nós vamos fazer? Como que nós vamos pagar? Meu Deus! Deus vai fazer, irmãos. Ele é Deus. Enquanto nós estávamos aqui adorando, me veio no texto, me veio na mente aquele momento que Jesus estava com os seus discípulos e o mar, ele começa a ficar agitado, revolto, e os discípulos se apavoram. Deixa eu ver aqui, irmãos, eu anotei aqui. Marcos 4:35. Tempestade. Marcos 4:35. Estamos juntos, irmãos, amém? Alguém estava aqui de manhã? Como é que estava de manhã? Estava bom? Diz que botaram no grupo ali que a música aqui de encerramento do culto, de encerramento, ia ser aquela: quem pecar vai pagar, quem pecar vai morrer. Então eu fiquei pensando assim, foi feia a pegada. Para eles encerrar com esse hino, né? Quem pecar vai pagar, quem pecar vai morrer. Tá? Ninguém conhece, irmão? Olha as músicas que as crianças ouviram, né, Gabi? Como é que não vai ficar traumatizada? Com medo de Deus. E é bem bonito. Se você quiser chegar em casa e ouvir, você vai ouvir lá. Criança diante do trono, cantando essa musiquinha linda. Essa musiquinha, né? Mas disse que estava muito bom. O pessoal mandou mensagem, disse que estava bom. Estava com saudade de ouvir o pastor Elvis pregando. Pena que não foi gravado, né, pastor? Glória a Deus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento. Cara, isso não parece com a vida muitas vezes? Agora está tudo dando certo. Meu Deus, já conseguimos até um barco. Aí você começa a travessia. O mar está calmo, está bonito de navegar. Aqui era de noite, irmãos. Mas vamos embora, nós temos uma missão, nós temos que passar para o outro lado. Só que aí, irmãos, começa a soprar um vento.
Um temporal se arma. Meu Deus, como isso parece com a vida. Eu não sei se é assim, irmãos, mas comigo é. Quando parece que está tudo indo bem, daqui a pouco, blum, temporalzão, luta. Perseguição, dificuldade. O pastor Rich orou aqui, o medo parece que se instala de novo. Vem a ansiedade, vem o ai meu Deus, e agora? Como vai ser? Eu tinha estava tudo no script, estava tudo tão certinho. Só que vai vir o medo, irmão. O vento vai vir, a tempestade vai vir. Você vai subir até um certo ponto tranquilo, vai ser mel na chupeta, vai ser barbadinha. Mas quando chegar num determinado ponto, Deus vai vir e vai provar um pouquinho o nosso coração. Para ver o quanto a gente quer, o quanto a gente insiste, o quanto a gente acredita. Se Ele disse, então é. E se Ele disse, eu vou ficar com aquilo que Ele disse, não com aquilo que eu sinto. Porque aquilo que eu sinto, irmão, está baseado nas circunstâncias. Eu estou sentindo o vento, o barco está balançando, as ondas estão batendo, e isso me apavora. Mas Deus, irmãos, Ele está vendo tudo. Mas no meu ambiente de instabilidade, Deus Ele é estável, Ele não oscila, Ele permanece tranquilo. Porque Ele é Deus. E Ele vai cuidar de cada um de nós. Sempre. E são esses momentos que me fazem acreditar, me fazem experimentar da bondade de Deus. Irmãos, Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus, Ele não se tornou mal. Deus, irmãos, Ele não está com uma como é que é? Lupa, né? Queimando, que nem a gente vê queimando uma criança, queimando formiguinha lá embaixo. Parece que tendo prazer em ver pessoas sofrerem. Não, irmãos. Deus, Ele é um Pai. E aí a sua revelação de Pai, ela pode mudar o seu paradigma, o seu conceito em relação a Deus. Mas Ele é um bom Pai. Ele é um bom Pai. Ele é um Pai que cuida dos seus filhos. Ele é um Pai que não abandona. Ele é um Pai que está comigo, contigo todos os dias das nossas vidas. Amém? Então não desista, não te assusta, não te apavora. Faz parte. Se for muito fácil, que história você vai ter para contar, irmão? Né? Se for de mão beijada, que história você vai ter para contar? Onde Deus entra nesse negócio? Agora, se for pelhado, irmão, se tiver luta ali, se tiver milagre, se tiver experiência com Deus ali, aí sim. Um dia eu estava aflito e Deus veio ao meu socorro e disse, eu te ajudo. Eu sempre conto essa história, mas para mim foi uma das mais importantes da minha vida, irmãos. Num dia que eu estava aflito, sei lá, 23 horas, meia-noite quase. E provas no meu curso de formação. Para a PM, nunca estudei tanto na minha vida, irmão. Nem na faculdade eu estudei tanto, nem nas pós-graduação eu estudei tanto. Que nem eu estudei para ser policial. E a minha mente, irmãos, parecia colapsar, sério, parecia que não entrava mais nada. E eu sempre fui meio cri-cri, irmãos, eu sempre fui alguém que queria... Eu não queria ir lá e passar na prova, só simplesmente. Eu queria ir lá e passar na prova de verdade. Eu queria entender, sabe? Chato, cri-cri. E aí então, irmãos, eu no ápice da minha angústia, minha dor, do meu medo, do meu... longe de casa, como diria esse camarada. Sem pai nem mãe. Ninguém para dar um abraço, né? Se fosse um abraço, irmão, disse assim, vai tudo dar certo, sabe? Quando alguém dá um abraço assim, fica tranquilo, meu filho, vai dar certo. Então eu estava no meu quarto, irmãos, deitado no beliche, na cama de cima, e eu chorando, porque eu choro. E aí eu consegui orar só uma coisa, irmãos. Deus, me ajuda.
me ajuda, porque parece que eu vou colapsar. Parece que as coisas não estão dando certo na minha cabeça. Não sei se alguém já viveu isso, irmãos. Sei lá, parece que quase... negócio estranho, ruim pra caramba. E aí eu ali, quietinho, orando, dizendo, Deus me ajuda, chorando. Coração apertado, irmãos, uma angústia. E aí daqui a pouco toca o celular e eu recebo uma mensagem, da época da mensagem de texto. Respondendo a minha única oração, irmãos. Por isso que eu digo, Deus ele não tem religião, irmãos. Deus responde pessoas com o coração rendido. Sabe? É isso que Deus responde. Não é a oração certa, é o coração correto. Você não precisa nem dizer nada. Para Deus até lágrimas falam, irmãos. E aí na mensagem dizia, não temas, porque eu sou o teu Deus. O Deus que te ajuda. Eu te ajudo. E aí sabe o que é o melhor, irmãos? É que foi como tirar com a mão, sabe? É como tirar com a mão. Toda aquela dor, todo aquele pavor, todo aquele medo, sumiu na hora. Todo aquele vazio, aquela solidão, era o que eu estava sentindo também. Aquela solidão. Por mais que já fosse um homem, irmão, já tinha meus 21 anos, ainda assim, não foi tão fácil, não foi tão simples. E Deus é assim, irmãos, Ele te ajuda. Ele ajuda. Ele tem o controle de tudo. Deus não perdeu o controle de nada, irmãos. É isso que eu quero que você saia daqui sabendo. Não te preocupa. Se não está dando certo, não te preocupa. Ele está no controle. E Ele vai te mudar de rota, Ele vai conduzir você na rota certa. Porque Ele tem um compromisso contigo. Essa vida ela é passageira, querido. Fica tranquilo. E ela passa bem rápido. E você pode fazer grandes coisas junto com o Senhor. Faça junto com o Senhor. Para que quando nós chegarmos lá no final, a gente tenha uma boa porção junto com Ele. Tenhamos crédito, não débito. Amém, queridos? Então, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Assim é Jesus, irmão. Assim é Deus, não importa a tempestade, Ele é Deus. Ele tem sempre a resposta certa, no tempo certo, do jeito certo. Confia, cara. Confia. Por mais que eu e você não entendamos aquilo que Deus está fazendo hoje, e talvez a gente passe a vida sem entender, não te preocupa. Um dia nós vamos entender. Se não nessa vida, um dia com Ele, na eternidade, nós vamos entender. Né, Fernando? Talvez um dia Ele vai dizer, a gente vai dizer, Deus, e por que isso? Ora, eu sonhei tanto com isso, eu projetei tanto, por que não aconteceu? Talvez vai dizer, porque eu queria o teu coração. E se eu te desse isso, você daria o teu coração para isso. A única maneira que eu tinha de ter o teu coração era não te dar algo que pudesse ter o teu coração. Vocês entendem? Ele é bom.
Aí os discípulos despertam: Senhor, mestre, não te importa que pereçamos, nós vamos morrer. Que nem o Cid da Era do Gelo, nós vamos morrer. Quem assistiu, irmãos, a Era do Gelo? Quem lembra dessa parte? Nós vamos morrer. Lembra do Cid? O mundo acabando e ele dizendo: nós vamos morrer, nós vamos morrer. É só para dar uma relaxada, irmão. Tudo tranquilo, está tudo certo. Não deixamos de ser espirituais. A gente pode rir também. E os discípulos estavam que nem o Cid, irmão: nós vamos morrer. Tu não te importa? Eu nem comecei a fazer a obra na vida de vocês. A gente está recém no começo das coisas. É só o início daquilo que eu vou fazer. E agora, todo esse vento, todas essas ondas, elas só servem para mostrar para vocês quem eu sou e a autoridade que eu tenho. Amém? Quem eu sou e a autoridade que eu tenho. Irmãos, eu não sei se você acha que você é importante, mas eu quero dizer, você é importante. Deus não tem filhos preferidos. Como eu disse antes, irmão, ore a Deus. Permita-se viver milagres. Permita-se experimentar a Deus. Algumas vezes eu já experimentei Deus, irmãos. E eu poderia contar tantas outras, mas essa é muito interessante, essa que eu falei agora há pouco, porque eu estava em Novo Hamburgo e a irmã que me mandou mensagem morava lá, Piratini, ou Pinheiro Machado, longe. Então é assim que Deus faz, irmãos. Para Ele não tem distâncias. Ele vai cuidar de ti. Você é um filho amado. Você é uma filha amada. Amém? Mas você precisa confiar. Depois a gente volta para cá. A gente está junto, meu mano? Estamos juntinho? Bota Salmo 37:5 ali. Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Olha que lindo, irmãos. Tão simples, mas tão profundo. Entrega o teu caminho. Agora não apenas entrega. Se você entrega, você precisa também confiar. Porque quem entrega, confia, irmãos. E quem não confia, porque não entregou? É ou não é? Quem entrega, confia. E se não confia, talvez não tenha entregue ainda. E o que o salmista está dizendo é: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, confia de todo o seu coração. Para além do vento, para além das ondas, para além das circunstâncias. Confia nele. E o mais Ele fará. Isso não é, irmãos, frase pastor Rich que diz de botar atrás do para-choque da saia do caminhão. Não, irmãos. Isso é a palavra de Deus. Isso é Deus falando para mim e para você. Entrega o teu coração, entrega o teu caminho, entrega a tua vida, mas confia, porque eu vou cuidar de você. E tudo aquilo que é necessário, eu vou fazer. Amém? Vamos lá, mais um. Depois, esse eu quero encerrar. Aqui. Provérbios 16:9. Todos esses vocês conhecem, né? Provérbios 16:9. Bota lá, 16:9. O coração do homem traça, planeja, projeta o seu caminho,
mas é o Senhor que lhe dirige os passos. Passa. É 16, qual é o... Entrega... Não. Acho que volta. 16:3. É? Isso. 16:3. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Confia ao Senhor. Entrega e confia ao Senhor. Os teus projetos, confia ao Senhor. Entrega e confia, e eles serão estabelecidos. O que diz no 4? O coração do homem pode fazer planos. 16:16? Não. Então confia em Deus, irmãos. Entrega e confia. Agora volta para o texto que nós estávamos. Onde nós estávamos? Marcos 4. Marcos 4. Isso. 4. Qual mesmo? 39? 39. Eu tô dando... Hoje eu tô perturbando a vida do pessoal. Aí. E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar. A Marlene, ela tem umas viagens muito legais assim, né? E ela diz, sabia, irmão, amor, que o mar, ele é um ser vivo, ele está vivo. E aí eu fico pensando assim, né? O mar está vivo. Só que se Jesus disse ao mar, o que é que foi que ouviu, irmãos? O mar. E se a gente for lá em Gênesis, sabe quem criou os peixes? Hã? Os mares. Lê lá em Gênesis para você ver. Então, Jesus disse ao mar, acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez grande bonança. Agora, olha o que ele diz aqui. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? É como que ele está dizendo assim, ó, volta ali. Como que vocês não acreditam que eu estou cuidando de vocês? Como vocês não têm fé suficiente para saber que eu estou aqui com vocês? E se eu estou aqui com vocês, não se preocupem. Eu sou o dono da vida. Eu criei tudo isso daqui que vocês veem, essas ondas, esse vento, tudo é obra das minhas mãos. Como que vocês não têm fé? Como que vocês não entendem ainda isso? Por isso que eu digo, irmãos, não importa a circunstância que eu e você venhamos a viver, fica firme com Ele, porque Ele vai cuidar de cada um de nós. Ele é bom. Ele está no controle de tudo, Ele não perdeu o controle de nada. E aí, olha que os discípulos ficaram, 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, Ele cuida de tudo e tem poder sobre tudo. E a gente só precisa descansar e confiar. Fazer a nossa parte. Qual é a tua parte? É entregar. Qual é a minha parte? É entregar. Qual é a minha parte? É confiar. Não entrega e pega de volta. Não entrega e depois tenta dar um jeito a partir da sua própria autoridade, poder, do seu modo. Não entregue e depois use a força do seu braço para consertar as coisas. Entregue de verdade, irmão. Amém? E eu quero encerrar agora. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 126, versículo 5. 126, versículo 5.
Você tem semeado? Sim ou não? E às vezes você semeia com lágrimas? Quantas vezes nós temos semeado com lágrimas? Salmo 126:5 vai dizer assim, ó, os que com lágrimas semeiam, com júbilo, com alegria ceifarão. Se com lágrimas você tem semeado, você tem feito seus projetos, se nos dias difíceis você tem ali permanecido firme, fiel, não te preocupa, porque aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo, com alegria, irão colher. A minha pergunta, irmãos, para você é só como você tem semeado e o que você tem semeado, porque a colheita ela é certa. E se nós semeamos justiça, verdade, retidão, coisas boas, nós vamos colher com alegria. Porque quem semeia com lágrimas, com júbilo, com alegria, colherá. Por isso eu não me preocupo, irmãos, com a colheita. Eu não posso me preocupar com a colheita. Eu tenho que gastar energia somente para semear a semente certa. E não deixar de semear, e não desistir de semear. Sabe, irmãos, muito tem a ser feito aqui nesse lugar, a igreja. Mas nós chegamos a um bom lugar. Mas estarmos aqui, irmãos, é resultado de muita lágrima derramada. De lutas, de dias difíceis, mas também de alegrias. Então nós não temos medo daquilo que nós vamos colher nos próximos dias, porque o Senhor está cuidando de cada um de nós. Aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo, alegria ceifarão. E quando você começar a colher, quando você começar a ceifar aquilo que você plantou, desfrute de cada colheita, de cada bocado, de cada porção que você está colhendo. Porque ali está a tua vida. Ali estão os teus dias. Ali está o teu vigor. A sua vida está nesse projeto. Pode passar o próximo texto. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com um júbilo, trazendo seus feixes. Amém, irmãos? Glória a Deus.